Fala, seus mixers! Você já teve algum problema que não sabia se primeiro utilizava equalizador ou depois o compressor, ou se usava compressor para comprimir primeiro e depois usar equalizador? Pois é, eu sou Arthur Paranhos, o cara da Mix, trabalho com gravações e mixagens desde 2006 e nesse vídeo eu vou te mostrar como é que eu uso essa questão da ordem, se eu primeiro equalizo, depois eu comprimo, então eu boto o equalizador primeiro, depois eu equalizo. Então vamos nessa aqui. Estou aqui com um repique dentro da seção de axé. Nesse repique aqui, tá baixinho para vocês. Então vamos lá. Nesse repique é que eu percebo aqui que a gente tem. Deixa eu tirar esse equalizador, né? A gente tem uma frequência que está acontecendo aqui por volta, deixa eu ver aqui. Tem duas regiões aí que não estão me agradando muito. O que é que vai acontecer? Se eu comprimir, vamos ouvir aqui, vou botar o equalizador aqui, ele está desligado, beleza? Vamos ouvir? O que acontece? Quando a gente comprime, mesmo a gente não botando nenhum ganho aqui, para poder trazer o que está de fundo ali, eu percebo que essas frequências que para mim não estão soando agradáveis, elas acabam sobressaindo, elas acabam subindo, elas acabam ficando mais aparentes. Só que eu não quero que isso aconteça. Então a primeira coisa que eu vou fazer antes de comprimir é botar um equalizador. Cortar um pouquinho aqui, né? Desses graves que eu não preciso. E agora sim comprimir. Também está sendo bacana. Então o que acontece? Quando a gente tem determinadas frequências ali que estão incomodando, né, que a gente vai tirar, é melhor que a gente primeiro retire ela antes de colocar o compressor, porque quando você colocar o compressor, ele tende a puxar o som para frente, então ele vai dar uma comprimida ali nos picos, nas coisas que está passando do threshold do compressor, só que o que está embaixo ali, quando você recompensar isso que você tirou, né, você dá um ganho, seja no compressor, seja no próprio fader, né, porque você comprimiu ali, percebeu que aquele instrumento ficou um pouquinho mais baixo, aí você não compensa no ganho de saída aqui do volume de saída do compressor. O que você faz? Você vai acabar compensando também aqui no fader, então vai aumentar de qualquer forma. Então você comprimiu os picos ali, comprimiu o que estava acima do threshold ali, no caso abaixo do threshold, né? Então tudo que passou do threshold você estava comprimindo, só que o que está abaixo acaba vindo junto também, porque você nivela o som que está mais alto ali, os picos estão mais
fora do centro, né, mais longe do centro, você acaba trazendo esses picos mais por centro, e nesse centro aqui, que eu digo, o centro é o piso de ruído ali, é onde estão os ruídos, é onde tem essas frequências que a gente não acha tão agradável assim, e aí acaba ficando tudo misturado aí, e aí você acaba atrapalhando a sonoridade. Então primeiro dá aquela limpada, então usa um equalizador que a gente chama corretivo, e depois dá uma comprimida que vai ficar muito melhor do que se você fizesse ao contrário. Porque até se você for, vamos dizer, se comprimiu, então ele acabou trazendo essas frequências que não são agradáveis, deixaram mais evidentes. O que acontece? Aí você comprimiu, aconteceu isso, você joga o equalizador, aí você vai ter que tirar mais ainda essas frequências do que você tiraria antes. E quanto mais você mexe no equalizador, mais o som tende a não ficar tão bom, mais o som tende a ter problema de fase, então vai ter frequências que vão ser canceladas, outras frequências vão ser, como é que eu posso dizer, acentuadas, então a gente tem que estar ligado nisso aí. Outro exemplo aqui do baixo. Eu gosto de comprimir o baixo bastante, né? Então vamos aqui. Para depois eu chego aqui e timbrar, fazer a equalização. Essa equalização a gente tinha feito antes. Tirei uma região de subgrave que eu não queria, enfatizei aqui mais na região de médio grave, tirei essa região aqui de sujeira, e também tirei a região ali de agudos, médios agudos, que não estava interessante para mim. Inclusive estava vindo também um chiadinho bem agudinho também. Então o que a gente tem aqui? Tem um baixo com definição, com mais punch, eu prefiro assim. Agora vamos dar uma invertida aqui nos plugins, né? Primeiro eu botei o compressor, depois eu botei o equalizador. Então são os mesmos parâmetros, eu só vou inverter. Da forma que eu fiz compressão e equalização, para mim soou muito melhor, até porque eu vou equalizar também com base no que eu estou ouvindo que já foi comprimido. Agora, qual é o certo, né? Qual que está correto? Fazer compressão e equalização aqui ou equalização e compressão? Depende, não tem essa questão de certo e errado. Aqui essa sonoridade foi a que eu estava buscando. E não sei se você sabe, eu sou baixista também, né? Então o som de baixo é onde eu sei onde eu quero chegar também. Às vezes essa configuração aqui trocada, né, equalização e depois compressão, fosse melhor a depender do contexto, a depender do gosto, a depender da sonoridade que a pessoa ou você que está mixando está querendo. Então não existe certo e errado. No meu caso aqui, eu não quis fazer nenhuma correção ali no baixo antes da compressão, então eu já comprimi logo todo o som do baixo que vem ali para depois fazer uma equalização, corrigindo algumas coisas, enfatizando outras, sendo que no final das contas aqui, esse corte de agudo aqui foi mais para realmente resolver um problema que estava tendo um ruídozinho ali na parte aguda. Ajudei também para poder timbrar, porque se fosse só ruído eu não teria tirado tanto, né? Eu tirei aqui por volta de 1930 Hz, então não tiraria tanto, mas aqui seria uma correção de fato, uma região muito chatinha no baixo. Aqui foi para timbrar mesmo, eu queria trazer essa frequência e não quero que o baixo fica atuando nessa região de sub aqui, porque eu vou deixar essa região pro kick, pros surdos aí do axé, né? O baixo parece que ele soa
solto, né, na mix, como se tivesse doido aí de qualquer jeito. Ele parece que não tem aquele groove centrado ali que tá coladinho, todo bonitinho, né? Então, pra mim é dessa forma. Então, o que acontece? A gente tem equalização corretiva, então a gente joga logo primeiro para poder tirar aquelas frequências que o compressor vai trazer elas depois, e a gente vai ter que botar um equalizador para poder tirar mais ainda, né? Então a gente faz essa correção, depois joga uma compressão. Às vezes depois da compressão a gente ainda quer mexer no timbre e tal, porque normalmente essa equalização corretiva, a gente não se preocupa tanto com o timbre em questão de modelar esse timbre, então a gente deixa para fazer uma equalização corretiva, depois faz uma compressão para poder dar uma timbrada e também dar uma correção ou dar uma mexida naquela dinâmica daquele instrumento, e depois a gente pode até botar também um outro equalizador para poder dar uma timbrada ali, mexer umas frequências que a gente acha que vai encaixar mais na música, né? E isso vai depender também do contexto. Eu botei o baixo dessa forma assim, mas depois talvez eu mexesse alguma coisa de equalização ou até de compressão, a depender de como os outros instrumentos vão soar junto ali, né? Vão interagir junto. Porque mixagem não é você botar o instrumento solado ali e ele soar da forma que você acha bacana. O baixo aqui não tá com um som perfeito para mim solado. O baixo para mim tá no som que eu gostaria que ele tivesse dentro da música, já pensando aqui, já imaginando como é que vai soar cada coisa ali. Então esse baixo aqui tá com um som que ele, com bombo, com surdos, ele tá numa região que eu acho bacana. Então eu, como baixista, eu não vou timbrar o baixo para eu ficar no meu gosto. Eu vou timbrar, no caso de um técnico de mixagem, um engenheiro de mixagem, eu vou pensar no baixo encaixado na sua região ali, mesmo que ele solado não soe da forma que eu gostaria, porque ele tem que soar bem na música. Eu não sou o artista da música, né? Então não é Arthur e banda. Então, já que não é Arthur e banda, o baixo não vai ser do timbre que eu quero. O baixo aqui vai ser do timbre que tem que soar bem com os outros instrumentos aqui. Todo mundo aparecendo no seu lugar, na sua hora, da melhor forma possível, interagindo da melhor forma possível. Então, o que eu falei aqui também, né? É equalização corretiva. Aqui a gente está no teclado. Cadê? Teclado. A gente tem aqui. Depois uma compressão. E depois uma equalização. E aqui tem um macete, né? Aqui no teclado ele está estéreo. Então é um canal para cada lado do teclado, em vez de ser um canal estéreo. E aí eu tenho a oportunidade aqui de botar um equalizador para cada lado. E a gente pode notar aqui que tem um equalizador do lado esquerdo que está dessa forma. E do lado direito ele já está diferente. O que é que isso me dá de vantagem? Que o estéreo nesse teclado vai abrir mais, ele vai ficar mais aberto, ele vai ficar mais bonito. Perceba aqui, ó, com o equalizador desligado. Vou desligar de novo. Então você vê, só com a equalização diferente de um lado ou outro, então eu mudei um pouquinho o timbre de um lado e outro, o teclado abre mais. Isso serve para qualquer tipo de instrumento que a gente queira jogar no estéreo. Se a gente quiser expandir sem precisar ficar usando plugins, usando atraso, né, em delay e tudo mais, a gente tem essa questão dessa timbragem diferente em cada lado para poder soar mais aberto. Isso aqui é mais uma dica. Isso já vale aqui seu like, né? Se você não é inscrito no canal, então se inscreva. Se você já é inscrito, deixa aquele seu like também. E se você quiser saber mais macetes sobre como eu mixo, como eu uso os plugins aqui, como é que eu faço essa sonoridade, aí embaixo tem um link do curso, né, em que eu mixo um artista de axé muito famosa. Dá um confere lá que você vai gostar bastante, e deixe seu comentário aí caso você tenha mais alguma dúvida, caso você queira saber mais alguma coisa, se você tiver uma sugestão também de conteúdos aqui pro canal. Quanto mais você participa, quanto mais você gosta do trabalho, compartilha com outras pessoas, mais você vai me dar motivação para poder continuar cada vez mais gravando muitos vídeos aqui pra gente, beleza? Então toda semana a gente se encontra, um grande abraço.